Nutrição orientada e os remédios da natureza. Capítulo 13, segunda parte. A carne. Desde que os vírus ou germes causador do câncer foi agora perfeitamente determinado a possibilidade ou mesmo a probabilidade de que o comer carne, peixe ou galinha exponha a pessoa a ingerir alimentos carregados com o vírus maligno, cria um problema. Haverá B12 sem carne? O argumento mais insistente em favor do uso da carne é o de que sem carne o organismo não consegue suficiente vitamina B12, cuja ausência causa enfermidade, mas não se toma em consideração aí que mesmo os carnívoros podem não aproveitar essa vitamina devido à ausência do ácido fólico, encontrado em pequeníssimas quantidades em poucas carnes, e nenhum em outras. Especialmente destituídos dele são as carnes de porco, todos os peixes de couro e os mariscos de toda espécie. Do outro lado, o ácido fólico, tão importante para se combinar com a vitamina B12, encontra-se em todas as verduras escuras, nas hortaliças em geral, nas oleaginosas, nos cereais integrais e nas frutas, e isto em porções nunca vista na carne. Mas não termina aí o assunto. Aproveitamento da vitamina B12, além do ácido fólico, se beneficia na metionina, um precioso elemento das proteínas, porém muito pobre em todas as carnes. Não há nenhum alimento em que ela esteja melhor representada do que na castanha do Pará e levedura de cerveja, e depois em todas as nozes e nos cereais integrais. Tenha-se presente que a B12 é um produto de manipulação no organismo. Se a este fornecemos os elementos acima referidos e evitamos as destruições causadas pelas fermentações e consequente putrefações, os intestinos fabricarão toda a B12 de que necessitamos para nossa despensa. Assim, não há razão para colocar a carne como prioritário na consecução da vitamina B12. Isto, como está, pode ser conseguida por transformação através de outros elementos pobres na carne. Em outras palavras, o vegetariano bem informado que coma abundâncias de frutas, nozes, cereais integrais, hortaliças em estado natural e não descuide de sua cota de proteína completas de fonte vegetal, não precisa procurar-se com o problema da B12. Demais, temos sempre recomendado que a mudança do regime será gradual, do carne para o ovo lácteo vegetariano e mais tarde para o lacto vegetariano, antes de passar para o estritamente vegetariano. Não porque seja impossível a transição completa de uma vez, mas porque o regime vegetariano exige conhecimento e certeza, adaptação e, sobretudo, providências para a aquisição de todos os alimentos novos que vão fazer parte do novo regime. Este tem sido o maior problema do vegetariano, encontrar os alimentos ricos para substituir a carne. Entretanto, dizem que a carne é indispensável.
é estar mal informado, conheço pessoas que nunca comeram carne e não gostam de leite e estão vivas até hoje. Tenho um amigo que conheço desde os 12 anos de idade, hoje médico aposentado. Ele nunca provou a carne, nem ao menos para saber o gosto. E aos 70 anos de idade ainda tem as faces tão rosadas como quando o conheci criança. E nunca ficou doente. Os perigos da carne, como já dissemos anteriormente e insistimos, um dos maiores inconvenientes da carne é o perigo de seus micróbios e toxinas que infestam cada fibra do seu tecido. A grande verdade hoje, a mais incontestável das verdades sobre o assunto, é que os animais abatidos para o mercado só permanecem de pé à custa de vacinas e antibióticos. Pergunto se isto aos criadores de gado graúdo e miúdo, aos avicultores, suinocultores, e eles o dirão, se quiserem ser honesto. Os animais estão cheios de vermes, pestes, tumores cancerosos, alguns com o fígado danado em pus e desfazendo, outros com aftosa, carboculose, tuberculose e etc. Essa é a melhor carne que se come na cidade, mas o problema se agrava quando se considera o tempo entre a morte do animal e o seu uso como alimento. A manipulação, o transporte, o armazenamento e a comercialização. A carne nunca foi e nunca será o melhor alimento, mas ao recomendar que seja abandonada, temos alguns conselhos a dar antes de concluir, e para tanto recorremos às sábias e poderosas palavras de Ellen White. O indivíduo com hábitos arraigados e com o organismo saturado de toxinas, com tumores a minar-lhe a vida, e os que têm fracos órgãos digestivos, pode muitas vezes comer carne quando não lhe é possível ingerir verduras, frutas e migaus. Conselho sobre o regime alimentar, página 292 e 395. Não deveis fazer prescrição dizendo que nunca deve ser usado alimentos carne, mas educar a mente e deixar aí penetrar a luz, seja a consciência da pessoa despertada no que concerne a conservação própria e a pureza de todo o apetite pervertido. Não se incita para que essa mudança seja feita bruscamente, seja a consciência educada, estimulada, à vontade e a mudança pode ser feita muito mais depressa e de boa vontade. Essa mudança no regime deve efetuar-se, mas é preciso que consideremos a situação do povo e poder de um hábito de toda a vida, sendo cautelosos em não existir indevidamente, mesmo quando a ideia justa, ninguém deve ser solicitado a fazer abruptamente a mudança. E quando se abandona a carne, deve-se substituí-la por uma variedade de cereais, nozes, verduras, hortaliças e frutas. Aqui ficam estes conselhos preciosos. Todos os que quiserem saúde perfeita terão de abandonar o uso da carne. Mas há os que não estão em condições físicas e mentais para trazê-lo no momento. E quando eu fizer que seja, depois de uma conscientização e com inteligência, substituição. Cremos que a esta altura das instruções neste livro, todo leitor já está devidamente capacitado
para eliminar a carne de seu regime alimentar, sem prejuízo para a saúde. Os conselhos expressos são esclarecidos e não necessitam de comentários.